Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo. Nós estamos gravando aqui o Evangelho no Lar para o dia 25 de janeiro de 2026, o capítulo 3. Eu sou o Gelson Vieira e a Carmen não está comigo hoje porque ela pegou uma gripe bastante forte, não está conseguindo falar direitinho, está precisando resguardar a voz, está precisando se recuperar. Então ela está aqui pertinho de mim, estou sentindo a boa energia dela, mas ela preferiu não participar porque ia ser um pouquinho complicado, então a oração de vocês vai ajudar bastante. Então hoje é um capítulo muito maravilhoso, há muitas moradas na casa de meu pai, e avisando ao pessoal, que a gente está tanto no YouTube, que vai ter toda a palestra de hoje, no Instagram para aos 20 minutos, e a gente está começando a colocar no TikTok, que para aos 10 minutos. Então, se você quiser nos ver totalmente, a gente está inteiro no YouTube, no O Mestre, em outras palavras, que é o mesmo para o Instagram, para o TikTok e para o YouTube. Então, se você gostar disso, eu e a Carmen estamos fazendo há mais de 2 anos esse Evangelho no Lar todo domingo. E o Evangelho no Lar tem essa grande importância de você fazer com que a sua casa ela se torne um lugar de muito equilíbrio, que você, quando para uma vez por semana, pelo menos, para fazer o seu Evangelho no Lar, você higieniza espiritualmente a sua casa, dentro de você, e através nós utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos de Jesus que pautam muito a nossa vida. Então, como a gente faz sempre, a Carmen faz a leitura de uma oração, e hoje ela preparou, e eu vou ter a imensa responsabilidade de substituí-la, ler, tentar emocionar tanto quanto ela me emociona todo domingo, e nós vamos lá. Então, você fica numa posição confortável, respira profundamente, relaxa, fecha os seus olhos, e eu vou seguindo as palavras que ela muito lindamente escreveu. Você expira a luz e tira para fora as preocupações. Nesse momento sagrado, elevamos nosso pensamento ao Pai Maior, a fonte infinita de amor, vida e consciência. Jesus nos ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. E hoje compreendemos que ele não falava apenas de lugares no céu, mas de estados de consciência, de níveis de evolução espiritual, de diferentes experiências da alma em sua jornada eterna. Cada morada representa um estágio do aprendizado. Cada alma caminha no seu próprio ritmo. Cada espírito vive exatamente as experiências que precisa para crescer em amor, responsabilidade e luz. Que possamos compreender que não estamos separados, estamos apenas em diferentes momentos do mesmo caminho. Que esse ensinamento nos ajude a abandonar o julgamento, a comparação e a impaciência, e a cultivar a compaixão, o respeito e a aceitação. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que a verdadeira morada começa dentro de nós, no coração que aprende a perdoar, na mente que escolhe pensamentos mais elevados, na alma que se abre à transformação. Que possamos entender que somos co-criadores da nossa própria realidade espiritual. Através de nossas escolhas, atitudes e vibração, vamos construindo a morada que habitamos aqui e além. Que possamos escolher todos os dias habitar moradas mais elevadas, moradas de paz, de gratidão, de serviço, de luz, e que, ao olharmos para o outro, possamos enxergar um irmão de jornada, não importa em qual morada esteja, sabendo que todos caminhamos rumo à mesma fonte. Finalizamos agradecendo pela oportunidade de aprender, crescer e amar. Que esta casa seja um ponto de luz, que nossos corações sejam templos vivos do Cristo e que possamos levar essa consciência para nossas escolhas diárias.
Assim seja, assim é e assim será. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, minha gente, hoje está muito solitário aqui, sem a Carmen, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor. E a gente está falando sobre o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E tem uma fala de Jesus que ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse eu já teria dito. Então Jesus já dizia que as moradas do pai são esses infinitos mundos nesse universo. A última contagem do James Webb, que é um satélite de prospecção, calculou em torno de 2 trilhões de galáxias, não é de estrela, de galáxia. Então a nossa Via Láctea multiplicado por 2 trilhões. Então o espaço que há é um espaço infinito. Deus que há é esse Deus de amor infinito que está em toda parte. E a gente tendo a noção dessa grandiosidade do universo, a gente entende que há um propósito para isso. Então esse universo não é vazio, esse universo é habitado, e ele é habitado por mais diferentes níveis de consciências e de elevação da alma. Assim como nós passamos por esse processo de mudança de morada, como a Carmen colocou na oração dela, essas moradas nossas são moradas de evolução, são tomadas cada vez maiores de consciência e, como ela disse, por atitudes diárias, de busca do bem, de busca do amor, de busca do perdão, de busca de uma série de atitudes que nos faz caminhar para uma morada maior. E esse acompanhamento dessa evolução, que é infinita, quando Jesus disse, pode fazer o que eu faço e mais do que eu faço, ele estava nos lembrando que somos seres infinitos e programados para o progresso contínuo. Então ele sabia que todos nós, como seres espirituais eternos, vamos passar por esse processo extremamente longo de evolução. Mas ele se faz aonde? Ele se faz no dia de hoje. Ele se faz na ação de hoje, ele se faz nas nossas escolhas de hoje. Então a gente pode falar dessa imensa grandeza do universo, que é realmente imenso. Isso o universo conhecido, se fala de multi-universo. Então nós não temos condição de totalmente entender isso e vai demorar um tempo para a gente entender. Um dia a gente vai entender, mas o que a gente sabe é o que a gente pode fazer. E essa é a ideia do mestre, em outras palavras, é lembrar-nos aquilo que a gente pode fazer. A gente olha essa grandiosidade como testemunha dessa perfeição divina. Mas a gente olha para dentro da gente e descobre o que eu posso fazer. Então o convite para esse capítulo é especialmente saber em que mundo você quer estar e em função das atitudes que você vai tomar. Nós vivemos no planeta Terra e a gente, especialmente ultimamente, a gente está dizendo, nossa, como isso aqui tá complicadinho. É um desafio, mas nunca houve tantas pessoas fazendo bem como agora no planeta Terra. Nunca houve tanta vontade de se melhorar, tantos grupos que estão trazendo coisas muito boas, muitas pessoas fazendo coisas muito boas em todas as partes. Mas existe um interesse de mostrar aquilo que não funciona, de mostrar aquilo que é alarmante, de mostrar aquilo que é complicado. Mas por quê? Mas nós estamos num planeta que é um planeta escola e é um planeta que é um planeta hospital. O que acontece quando você vai no hospital? Você vê um monte de gente passando por dificuldades de saúde. Aquilo representa o todo daquela cidade? Não, aquilo representa uma parcela. O nosso planeta Terra como hospital, ele é um hospital da alma.
ele é um hospital que está trabalhando a evolução do ser no seu dia a dia, nas coisas que ele faz, nas escolhas que ele tem, nos pensamentos que ele emite. Então, o grande convite é esse, a gente estando nesse grande hospital, é olhar para dentro de nós e saber que ações nós vamos fazer. E esse planeta também é uma imensa escola. É uma escola por quê? Porque está trazendo aqueles alunos que, em outras situações, eles não passaram pela prova ou eles estão ainda em processo de crescimento. Nós, do planeta Terra, nós estamos no que se chama de planeta de provas e expiações. A gente está tendo prova o tempo todo, a gente está reparando erros, a gente está aprendendo pela divina dor, porque já nos foi dado chance de aprender pelo amor, não trabalhamos bem nisso. Então, o planeta Terra não é uma parcela e é uma escola e é uma fração dessa amorosidade divina que nos coloca compatíveis com o que nós estamos vivendo na morada interna com a nossa morada externa. O que se revela dos mundos superiores é uma coisa incrível, né? A gente tem a oportunidade de, através dos livros de Chico Xavier e de outras coisas, e a gente tem um pouco do que é a vida em outros planetas onde é mais evoluído. Mas nós, da Terra, ainda não temos condições de olhar lá, porque a gente ainda é muito primitivo e a gente briga por qualquer coisa e a gente coloca as coisas, cria-se fake news, cria-se uma série de coisas. Então nós temos que voltar para dentro de nós, saber o que a gente tem que fazer para nos melhorarmos. E esse capítulo, ele é especialmente importante para nos lembrar disso, né? Que a gente tem que olhar para dentro de nós, né? E a mesma forma que nesse capítulo coloca os diversos mundos que existem, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, a gente olha para dentro para dizer o que eu faço, o que eu estou fazendo para me melhorar. E tem uma passagem aqui que eu espero que eu consiga achar com facilidade, que é o seguinte, ele é uma fala de Jesus em que ele coloca, espera aí que a gente vai achar, não fujam que eu já vou achar, e é uma suspense completo, e a gente vai achar, porque eu treinei isso antes e funcionou. E olha só essa passagem do Evangelho. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, é onde a gente quer mirar, né? Quando Jesus colocou para a gente os exemplos dele, perdoa 70 vezes 7, você ama o seu inimigo, ele estava mirando longe, ele estava dizendo, você pode fazer isso, você pode sempre perdoar, você pode sempre, ao lhe pedirem para fazer alguma coisa, você pode sempre fazer o seu melhor e um pouco mais, você pode sempre retribuir uma ofensa interrompendo o ciclo de violência e responder aquilo com compreensão e amorosidade. Então, aqui está dizendo, seu objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo de se melhorar, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar-se a eles. Então, nesses mundos superiores, né, e a gente aqui, né, a gente está falando de nós, quando a gente observa esses exemplos que existem de amorosidade, de amor, de compreensão, Madre Teresa, Nelson Mandela, Chico Xavier e muitos outros, a gente ali tem um objetivo de chegar próximo deles, porque eles trazem exemplos. E o exemplo maior, que nunca tem erro, é o exemplo de Jesus. Então, se a gente sabe que a gente segue o exemplo de Jesus, a gente está caminhando para esse processo de evolução, de melhoria, e a gente cada vez vai estar caminhando
para o caminho certo. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Então, nesse estado de alma mais evoluído, todos os sentimentos são elevados. É o bem-querer. Não existe os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças. Tudo isso está se resolvendo. Está resolvido lá em cima, nos espíritos superiores, mas nós estamos caminhando aqui. Eu sempre faço uma analogia muito simples. Se eu quero ir e caminhar 3.000 quilômetros aqui de Los Angeles, onde eu moro, para Nova York, é uma caminhada de muitos dias. Até, aliás, eu queria que vocês olhassem a caminhada dos monges budistas que saíram aqui no meio dos Estados Unidos, do Texas, estão andando mais de 3.000 quilômetros em nome da paz. É uma visão emocionante. 19 monges budistas e mais um cachorro estão andando por entre outubro e vão chegar em Nova York, se eu não me engano, em fevereiro. É uma caminhada pela paz. A emoção das pessoas no caminho é uma coisa incrível, né? Então, esse convite de olhar pela paz é um convite de olhar todos os dias. Então, eu não sei nem por que eu fui falar dos monges, me perdi aqui na sequência. Mas a gente está trabalhando nessa nossa melhoria todos os dias. Todos os dias. Então, é muito importante que a gente olhe para dentro da gente, a gente se conheça, né? As sombras que nós temos, a gente deve olhar para poder conhecê-las e nos tornarmos cientes daquilo que precisa ser melhorado. Se nós estamos nesse planeta, eu, você e todos que estão em volta da gente, estamos num processo de melhoramento. Mas a gente tem trazido pelo amor dos espíritos superiores e o amor de Jesus, nós temos recebido exemplos de espíritos que aqui vêm conviver com a gente, em que a gente olha para eles com uma grande vontade de fazer aquilo que eles querem fazer. Mas eu lembro sempre a gente, e agora me lembrei do ponto que eu estava falando, se eu quero vir daqui de Los Angeles e andar a pé para Nova York, eu só preciso ter certeza de duas coisas. A pé vai demorar muito, meses, mas eu só preciso de duas certezas. Que eu estou fazendo essa caminhada todo dia e que eu estou na direção certa. Então, quando Jesus veio trazer os exemplos dele, ele veio trazer exemplos que estão muito além do que a gente pode fazer hoje. Mas isso é uma forma de olhar o caminho que a gente tem que ir, mesmo que ele esteja longe, mesmo que ele esteja bem longe, caminhar todo dia, no passo que a gente pode dar, mas na direção certa. E ele dá a direção certa. Se ele diz que essa caminhada longa é perdoar 70 vezes 7, se isso quer dizer que todo momento da minha vida, onde haja algum momento em que eu fui, ou na minha concepção, eu fui atingido de alguma forma, a única resposta possível é o perdão. Não há outra, não há o retrucar com alguma coisa que não seja o perdão. O perdão é compreender que aquela pessoa está naquele momento, ela é aquilo que ela compreende e a gente não pode fazer nada, e da gente não pode seguir nada que não seja essa vontade de perdoar. E também, no outro exemplo de Jesus, ele fala, onde te pedirem para caminhar 1000 passos, caminhe 2000 passos. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que em todo momento da sua vida, você vai fazer o seu melhor. E você vai fazer o seu melhor porque essa é a sua natureza de querer estar melhor a cada dia. Mesmo que o seu melhor seja um pouquinho melhor do que você foi ontem. A comparação é sempre com você ontem. Não é com aquele que se mostra ser super evoluído, que mostra as fotos dele no Instagram e não sei o quê. Não, é você com você mesmo.
Na mesma caminhada que você está fazendo, aquela longa caminhada que eu dei o exemplo, você olha, eu estava 40 passos atrás, eu estava 1000 passos no dia de ontem, hoje eu já mandei 1000 passos, eu andei poucos passos, mas eu andei. Então, o convite é lembrar o que você pode fazer. Se pergunta o que eu posso fazer, como eu posso fazer agora. E entender que o nosso limite de fazer as coisas, muitas vezes, é muito maior do que a gente possa imaginar. Se a gente diz para a gente que a gente tem uma limitação, isso eu não consigo, essa pessoa eu não consigo perdoar, a gente reforça uma coisa que a gente está sendo ensinado pelo Cristo que não é. Então, o perdão, essa questão de você se doar da melhor forma possível para todos, né? E você também entender que são os passos que você dá, aquilo que você se torna melhor a cada dia, que você está caminhando. Então, esse é o cuidado diário que a gente tem que ter. Saber que a gente está sempre no movimento de melhora, de saber que a gente sempre está fazendo o nosso melhor. E o outro exemplo de Jesus, dos vários dele, é quando ele fala, quando te atingirem numa face, dê a outra face, mas não no sentido de você físico. Aquilo era uma metáfora para dizer, se alguém lhe trata de uma maneira, e essa maneira é uma forma violenta que só aquela pessoa conhece e sabe se manifestar daquela forma, você vai dar uma nova chance de dizer, e que tal se você não for receber essa mesma violência, como você agiria? Se ao invés de eu lhe retrucar com um tapa, eu lhe desse uma oportunidade de você agir com consciência para agir melhor. Então, esses 3 ensinamentos do Cristo, além de todos os outros, nos convida a fazer com que a nossa morada cada vez se eleve mais, né? É o perdão, é o fazer o melhor de nós mesmos e sempre entendermos que há no outro uma oportunidade, a nós cabe a quebra do ciclo da violência, do ciclo da incompreensão, do ciclo da injustiça. Então vou deixar vocês por aqui hoje, né? Semana que vem a Carmen vai estar aqui, com certeza, ela já está em plena recuperação, e fazer aqui sozinho não tem essa atmosfera que eu sempre divido com ela. Então vocês peguem a sua água fluidificada, né? Lembrando que o Evangelho é sempre na mesma hora, a hora que vocês escolham, para você poder fazer aquela fluidificação da sua casa e saber que a espiritualidade aparece, mas ela precisa dessa regulação de hora para poder aparecer. Da mesma forma que eu estou aqui, na determinada hora, a espiritualidade também está. Então pegue a água de vocês, tenham uma semana maravilhosa e nós nos vemos domingo que vem, eu e a Carmen vamos estar aqui. Tudo de bom e tenham uma excelente semana.